Segurar o xixi parece coisa boba, até que em algum momento deixa de ser. Tem gente que faz isso quase sem nem notar que faz. Ignora a vontade porque está no trânsito, ocupado, ou porque simplesmente aguenta mais um pouco. Só que esse hábito comum pode estar minando sua saúde por dentro. Quando você ignora o chamado da bexiga com frequência, está forçando o corpo a reter algo que ele está implorando para eliminar. E o problema vai além do desconforto. Reter a urina pode favorecer infecções, inflamar a bexiga, aumentar a pressão sobre os rins e, ao longo do tempo, prejudicar o funcionamento de todo o sistema urinário. Isso se agrava com a idade, quando os mecanismos de defesa do organismo já estão naturalmente mais sensíveis. A parte boa, o corpo dá sinais, e quando você aprende a ouvir, consegue prevenir muitos problemas antes mesmo que eles comecem. Hoje vamos falar sobre isso, e sobre como um gesto simples como respeitar sua vontade de urinar pode proteger seus rins, sua imunidade e sua qualidade de vida. O que segurar o xixi realmente faz com seu corpo? Por fora, pode parecer só uma vontade adiada. Por dentro, o que acontece é bem mais sério. Quando você ignora o impulso de urinar, sua bexiga continua enchendo, mesmo que não pareça. Ela é elástica, sim, mas tem um limite. E quando esse limite é forçado com frequência, as paredes da bexiga podem se tornar mais rígidas, inflamadas ou até perder parte da sensibilidade natural. O corpo deixa de entender o momento certo de eliminar a urina e isso bagunça todo o funcionamento. Mas o impacto não para aí. A urina é um fluido de excreção, ou seja, é a forma que o corpo encontra para expulsar o que já não serve mais. Quando você segura, está mantendo dentro de si aquilo que deveria ter sido descartado. E isso pode criar um ambiente favorável para o crescimento de bactérias, especialmente em pessoas com um sistema imune mais delicado, como é comum depois dos 50 anos. Com o tempo, esse acúmulo pode provocar infecções urinárias de repetição, que quando não tratadas, sobem até os rins. É aí que começam os danos mais sérios. O corpo foi feito para liberar, não para armazenar rejeitos por tempo demais. Além disso, segurar o xixi repetidamente pode aumentar a pressão sobre os rins, que ficam sobrecarregados tentando filtrar toxinas que já deveriam ter saído. Esse estresse constante pode levar a inflamações, formar cristais e até elevar o risco de cálculos renais. É como se você colocasse a máquina de lavar para funcionar, mas deixasse a água suja lá dentro. Ela até gira, mas não limpa como deveria. E com o tempo, o acúmulo de resíduos compromete o sistema inteiro. Uma das coisas mais traiçoeiras nesse hábito de segurar o xixi é que os primeiros sinais costumam ser tão sutis que quase ninguém liga. Só que o corpo avisa, e quando você aprende a escutar, começa a se proteger antes do problema virar algo maior. Sensação de peso ou ardência na parte baixa do abdômen, mesmo sem dor forte. Se você sente um desconforto leve após segurar o xixi por muito tempo, pode ser sinal de que a bexiga está irritada ou que a musculatura interna está tensionada. Urina com cheiro muito forte ou aparência turva. Quando você retém a urina por muitas horas, a concentração de resíduos aumenta. Isso pode tornar o cheiro mais intenso e alterar a cor e a transparência. Sinal de que há acúmulo de toxinas que deveriam ter sido eliminadas mais cedo. Maior frequência de infecções urinárias, leves ou recorrentes principalmente em mulheres maduras. Esse é um sinal clássico. Se as infecções vão e voltam, ou se aparecem mesmo com boa higiene, pode estar relacionado ao hábito de segurar a urina ou não esvaziar a bexiga por completo. Cansaço inexplicável ou sensação de corpo intoxicado. Pouca gente relaciona isso, mas quando o organismo está constantemente lidando com excesso de toxinas que deveriam ser eliminadas, ele entra em modo de alerta, e isso drena energia. O corpo tenta compensar, mas com o tempo, esse esforço cobra um preço. Dores na lombar ou sensação de pressão nos rins. Esses incômodos podem indicar que o sistema urinário está sobrecarregado. E se você já tem histórico de pedra nos rins, esse sinal deve ser levado ainda mais a sério. Muitos desses sintomas aparecem de forma leve, silenciosa, intermitente, mas o corpo insiste. E o segredo está em perceber esses pequenos sinais antes que eles se tornem um diagnóstico. O que fazer para proteger seus rins no dia a dia? A boa notícia é que você não precisa fazer grandes mudanças para proteger seus rins. Pequenos ajustes nos hábitos cotidianos já têm um impacto profundo, especialmente quando feitos com consciência e regularidade. Aqui vão algumas práticas simples, mas altamente eficazes. Respeite a vontade de urinar.
Pode parecer óbvio, mas é onde tudo começa. Ao sentir a primeira vontade de ir ao banheiro, vá. Isso vale mesmo se estiver ocupado, vendo TV ou fora de casa. Seu corpo não emite esse sinal por acaso. Ele está pedindo socorro silencioso. Evite ficar longos períodos sem urinar. Mesmo que você não sinta vontade, o ideal é não ultrapassar 3 a 4 horas durante o dia sem esvaziar a bexiga. A retenção prolongada favorece a proliferação de bactérias e pode enfraquecer a musculatura da bexiga com o tempo. Aumente a hidratação consciente. Não é só beber mais água, é fazer isso de forma distribuída ao longo do dia. Ingerir líquidos em excesso de uma vez só pode até sobrecarregar os rins. Prefira pequenas quantidades de água pura entre as refeições, observando a cor da urina idealmente clara, quase sem cor. Evite líquidos irritantes à noite. Se você tem acordado muitas vezes para urinar à noite, experimente reduzir o consumo de café, chá preto, refrigerantes ou bebidas alcoólicas depois das 18 horas. Esses líquidos irritam a bexiga e atrapalham o sono. Inclua alimentos protetores dos rins, frutas ricas em água como melancia, melão e abacaxi. Elas ajudam na filtragem natural. Hortaliças como pepino e salsinha têm ação diurética suave e auxiliam na limpeza do trato urinário sem agredir os rins. Evite reter urina antes de atividades físicas ou dormir. Durante o exercício, o corpo se aquece e desidrata, e à noite ele entra em modo de regeneração. Nesses momentos, manter resíduos na bexiga pode aumentar a chance de inflamação e atrapalhar processos importantes de reparo celular. Respire profundamente enquanto urina. Parece detalhe, mas não é. Respiração profunda durante a micção ajuda a liberar tensões musculares involuntárias e favorece o esvaziamento completo da bexiga. Um gesto simples, mas poderoso. Esses cuidados não são sobre exageros ou manias. São gestos de escuta, seu corpo fala com você o tempo todo. E quando você começa a atender aos chamados dele com mais atenção, a resposta vem em forma de mais leveza, menos inflamações e um bem-estar que se sente até na pele. Quando falamos de saúde, os maiores inimigos não são os grandes excessos, mas os pequenos descuidos repetidos. Segurar o xixi pode parecer inofensivo, até virar um hábito. E quando esse hábito se instala, ele começa a cobrar um preço silencioso, que muitas vezes só aparece quando o problema já avançou. Cuidar dos rins é, antes de tudo, um gesto de respeito pelo próprio corpo. É escutar o que ele diz com delicadeza e agir com gentileza. Pouca gente sabe, mas a primeira urina do dia é uma das mais importantes para o seu corpo eliminar resíduos acumulados durante a noite. Por isso, sempre que possível, vá ao banheiro logo ao acordar, mesmo que não sinta tanta vontade. Esse pequeno gesto ajuda a limpar as vias urinárias, reduz o risco de infecções e estimula o funcionamento dos rins logo cedo. E você, já tinha parado para pensar nisso? Deixe nos comentários se alguma parte do vídeo te surpreendeu ou se você tem algum cuidado especial com a sua saúde urinária. Muitas vezes, o que você compartilha aqui ajuda outras pessoas também, e cria uma corrente de bem-estar que vai além da tela. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, considere se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é feito com carinho, responsabilidade e o desejo genuíno de ajudar você a viver com mais saúde, autonomia e leveza.